Olá, somos do curso de Fisioterapia da Univas e vamos falar sobre a reabilitação cardiovascular. Reabilitação cardiovascular. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a reabilitação cardiovascular é o conjunto de atividades necessárias para assegurar as pessoas com doenças cardiovasculares, condição física, mental e social. Os pacientes elegíveis para reabilitação cardiovascular em um contexto de prevenção secundária são aqueles que apresentaram pelo menos um dos seguintes quadros cardiovasculares no último ano. São eles: infarto agudo do miocárdio, cirurgia de revascularização miocárdica, angioplastia coronária, angina estável, reparação ou troca valvular, transplante cardíaco ou cardiopulmonar, insuficiência cardíaca crônica, doença vascular periférica, doença coronária assintomática e pacientes com alto risco de doença cardiovascular. Contraindicações absolutas para a prática do exercício físico em um programa de reabilitação cardiovascular extra-hospitalar. Infarto agudo do miocárdio muito recente, menor que 72 horas, angina instável, menor que 72 horas da estabilização, valvopatias graves sintomáticas com indicação cirúrgica, hipertensão arterial descontrolada, pressão arterial sistólica maior que 190 mm de mercúrio ou pressão arterial diastólica maior que 120 mm de mercúrio. Insuficiência cardíaca descompensada, arritmias ventriculares complexas graves, suspeitas de lesão de tronco de coronária esquerda, instabilizada ou grave, endocardite infecciosa, miocardite, pericardite, cardiopatias congênitas severas não corrigidas, sintomáticas, tromboembolismo pulmonar e... Os objetivos da reabilitação cardiovascular são mudanças no estilo de vida, com ênfase na atividade física programada, adoção de hábitos alimentares saudáveis, remoção do tabagismo e do uso de drogas em geral, além de estratégias para modular o estresse. Um programa de reabilitação tem como objetivo não só melhorar o estado fisiológico do paciente, mas também o psicológico, baseando-se em uma intervenção multidisciplinar, programas de exercício, educação, avaliação médica e avaliação nutricional. Os objetivos da reabilitação cardiovascular são auxiliar aqueles pacientes com doenças cardíacas conhecidas ou em alto risco de as desenvolverem, reabilitar o paciente de forma integral, oferecendo suporte nos aspectos físico, psíquico, social, vocacional e espiritual. Educar o paciente para que ele possa criar e adquirir a manutenção de hábitos saudáveis com estilo de vida associado ou não a tratamento farmacológico ou cirúrgico. Reduzir a incapacidade e promover uma mudança no estilo de vida por meio de atitudes proativas do paciente na sua saúde. Melhorar a qualidade de vida, prevenir eventos cardiovasculares desfavoráveis, adequado controle dos fatores de risco em geral. Para conhecer o risco de possíveis complicações durante o exercício, os pacientes devem ser estratificados mediante a classificação proposta pela Associação Americana de Reabilitação Cardiopulmonar. Baixo risco. Os pacientes podem ser monitorados durante as primeiras sexta a 18ª sessões através do uso do eletrocardiograma. Médio risco. São monitorados durante as primeiras 12ª a 24ª sessões, preferencialmente com monitoramento eletrocardiográfico contínuo e supervisão clínica permanente. Alto risco. O monitoramento também pode ser uma ferramenta útil para avaliar a resposta, especialmente quando se aumenta a intensidade do exercício aeróbico. Segurança e monitoramento dos pacientes. As possíveis complicações cardíacas durante os programas de reabilitação cardiovascular são parada cardíaca, arritmias, infarto agudo do miocárdio, entre outras. Estima-se que o risco de uma complicação maior, como parada cardíaca, morte ou infarto agudo do miocárdio,
seja um evento por cada 60.000, 80.000 horas de exercício supervisionado. Para uma maior segurança durante o exercício físico em uma sessão de reabilitação, aconselha-se realizar avaliação integral do paciente com o objetivo de conhecer o grau de risco cardiovascular, a prescrição individual do exercício e o monitoramento adequado. Competência do recurso humano. Um programa de reabilitação cardiovascular é integrado por uma equipe multidisciplinar, que requer os seguintes competências: conhecimento básico nas áreas cardiovascular, pulmonar e musculoesqueléticas, interpretação do eletrocardiograma, manejo de emergências médicas e conhecimento em teoria e prática do exercício físico. Recursos humanos conta com médico cardiologista ou médico do exercício habilitado. Ele dirige o programa e prescreve os limites de segurança do exercício. Enfermeira, que executa as indicações do médico. Especialista em exercício, educador físico ou fisioterapeuta. Deve ter conhecimentos em reanimação cardiopulmonar básica e avançada. Educa os pacientes em relação aos exercícios e hábitos de vida saudáveis. Aplica o exercício físico aeróbico de resistência muscular e de flexibilidade. Nutricionista. Ela avalia e fornece ao paciente uma dieta individualizada para controlar os fatores de risco, além de abordar aspectos educativos sobre o assunto. Psicólogo. Realiza o exame de qualidade de vida e o teste de depressão, assim como proporciona apoio psicológico e terapias de relaxamento para os pacientes que as requerem. Assistente social. Educa e aconselha o paciente e a família para enfrentar a doença. Coordena com o paciente e a família os problemas relativos à hospitalização ou ao seu trabalho, além de lidar com a suspensão do fumo. Recursos materiais. Academia de Reabilitação Cardiovascular, esteiras ergométricas, bicicletas, simulador de caminhadas, macas, pesos, ergômetros de mão, bandas elásticas, cronômetros, carro de parada totalmente equipado, estetoscópios, eletrocardiográfico, entre outros. Avaliação inicial do paciente. A avaliação inicial do paciente ao ingressar em um programa de reabilitação deve incluir uma coleta de dados mediante uma exaustiva e minuciosa história clínica, que deve conter antecedentes do paciente que incluam cirurgia e comorbidades, tais como doenças cardiovasculares, renais, pulmonares. Além disso, o exame físico incluirá uma avaliação do sistema cardiovascular completo, PA, frequência cardíacas, ruídos e sopros cardíacos, palpação de pulsos periféricos, mudança da coloração da pele. Prescrição do exercício. A prescrição do exercício sempre deve ser considerada individualmente, de acordo com cada etapa e levando em conta as limitações individuais ou comorbidades de cada paciente. Fase 1. Durante a fase 1, ou seja, nos hospitais, temos a oportunidade de ver o paciente em um momento muito receptivo. Além dos exercícios que se realizam sempre em baixa intensidade, com o objetivo da movimentação precoce, temos também a oportunidade de trabalhar na educação, repassar informação sobre a doença e sobre a importância de controlar os fatores de riscos. Os exercícios podem ser iniciados imediatamente depois da estabilização da doença. Nos casos de síndromes coronarianas agudas, depois das primeiras 24 a 48 horas com ausência de sintomas. Nos casos de insuficiência cardíaca, depois da melhora da dispneia, exercícios suaves de movimentação e alongamento também podem ser iniciados tão logo o paciente possa deambular. Nessa fase, pode-se avaliar o paciente e determinar os melhores exercícios a serem realizados naquele momento, desde exercícios passivos a ativos e caminhadas de intensidade leve, que serão progredidos individualmente até a alta hospitalar. Fase 2. Nesta fase, o paciente necessita vigilância e atendimento de forma individualizada. A prescrição do exercício deve incluir o tipo, intensidade, duração e frequência. A duração da fase 2 é variável dependendo de cada paciente, mas em média dura de 1 a 3 meses. Os exercícios devem ser iniciados com baixa intensidade e baixo impacto nas primeiras semanas, para adaptação inicial e prevenção de lesões musculoesqueléticas. Exercícios aeróbico. A intensidade do exercício aeróbico
deve se ajustar ao quadro clínico, estratificação de risco e objetivos do paciente, realizando um teste de esforço, teste ergométrico ou teste cardiopulmonar, para avaliar a resposta eletrocardiográfica, capacidade física, resposta cronotrópica e pressórica aos exercícios para permitir melhor individualização da intensidade da prescrição dos exercícios físicos. Os exercícios mais intensos são mais eficazes na melhoria da resistência à insulina, redução da PA e para promover uma maior reeducação de peso em comparação com os moderados. Utiliza-se 60 a 80% da frequência cardíaca máxima alcançada ou entre 50 a 70% da frequência cardíaca de reserva. A duração deve ser de no mínimo 30 minutos, podendo progredir até 1 hora de exercício contínuo ou intermitente. As sessões podem ser de 2 a 5 vezes por semana, ficando uma média de 3 vezes. Exercícios de resistência. Exercícios de fortalecimento muscular devem ser iniciados gradativamente, com cargas leves e progredidos ao longo das sessões. Os objetivos são familiarizar com os exercícios, executando com a postura correta e a progressão gradual das cargas. Podem ser realizados de 2 a 3 vezes por semana, com repetições de 6 a 15 por grupo muscular, a intervalos de 30 segundos a 1 minuto. Exercícios de flexibilidade, também conhecido como alongamento, devem ser realizados de maneira progressiva e sem desconforto, sempre respeitando as limitações musculoesqueléticas. Podem ser realizados no começo e principalmente no final das sessões de reabilitação. Fase 3 e 4. Essas fases têm uma duração indefinida. A diferença entre ambas está principalmente no fato de que a fase 4 se consegue com o controle à distância, também conhecido como reabilitação sem supervisão. A prescrição deve ser atualizada periodicamente para adaptar-se ao perfil e comorbidade de cada paciente. Sugere-se, para iniciar a terceira fase, uma reavaliação para que se pode ser repetida a cada 6 a 12 meses. Exercícios aeróbico. Em paciente assintomático, a frequência cardíaca de treinamento deve estar entre 70% a 90% da frequência cardíaca máxima, alcançada no teste ergométrico, entre 50% a 80% da frequência de reserva. Exercícios de resistência. Os exercícios de resistência devem ser executados em séries de 8 a 15 repetições, com cargas progressivas, suficientes para causar fadiga nas últimas 3 repetições, porém sem falha do movimento. Exercícios de equilíbrio são de caráter fundamental e se recomenda realizá-los de 2 a 3 vezes por semana, principalmente na população de idade avançada, com o objetivo de manter a autossuficiência nesse grupo etário e ajudar a prevenir fraturas em consequências de quedas. Fatores de riscos. A obesidade e sobrepeso têm aumentado sua incidência e prevalência em todo o planeta em níveis alarmantes. O aumento da gordura se associa ao aumento dos ácidos graxos livres, hiperinsulinemia, resistência à insulina, diabetes, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. Os efeitos da obesidade sobre o risco cardiovascular global impactam de forma muito marcante. O cálculo do Índice de Massa Corporal, IMC, tem sido proposto pelo Instituto Nacional da Saúde dos Estados Unidos e pela Organização Mundial da Saúde como método convencional para diagnosticar sobrepeso e obesidade. Em adultos, o sobrepeso é definido por um aumento do volume do IMC de 25 a 29,9 kg por metro quadrado e obesidade quando o valor é igual ou superior a 30 kg metros quadrado. Os pontos de corte recomendados para diagnosticar obesidade central usando a circunferência de cintura são menor ou igual a 94 cm para o homem e menor ou igual a 80 cm para a mulher. Se for usando o índice de cintura quadril, os valores para diagnosticar obesidade central são menor ou igual a 0,9 para homem e menor ou igual a 0,85 para a mulher.
Sedentarismo e inatividade física. As pessoas que permanecem sedentárias têm maior risco de morte e um risco 2 vezes maior de padecer de doenças cardiovasculares se comparado às pessoas fisicamente ativas. Motivar sempre a manutenção do exercício de forma indefinida, de 30 a 60 minutos de exercício moderado, de 5 a 7 dias por semana. Tabagismo. O tabagismo é a dependência crônica ocasionada pelo consumo excessivo do fumo, desencadeada por seu principal componente, a nicotina. O tabagismo é um fator de risco independente da doença cardiovascular, além de ser considerado como uma das principais causas de mortalidade evitável no mundo. O fumante passivo, por outro lado, define-se como aquele que se expõe à fumaça do fumo, nas suas diferentes formas, tais como cachimbo, cigarro e outros. Dislipidemia. As dislipidemias são um fator de risco maior para o desenvolvimento de aterosclerose. De acordo com a Guia para Tratamento da Dislipidemia no Adulto, define-se a classificação de LDL, HDL e colesterol total segundo seus valores plasmáticos. Colesterol total menor que 200, LDL menor que 100 e HDL menor que 40. Hipertensão arterial. Um dos problemas mais frequentes no tratamento médico primário é a falta de detecção, tratamento e controle da hipertensão, a qual é sem dúvida um dos fatores de risco com maior impacto nas doenças cardiovasculares. Classificação da hipertensão arterial em adultos segundo Comitê Nacional Conjunto para Adultos. Classificação da pressão arterial. Normal, pressão arterial sistólica menor que 120, pressão arterial diastólica menor que 80. Diabetes mellitus. Denomina-se diabetes mellitus uma desordem metabólica de múltiplas etiologias, caracterizada por hiperglicemia crônica com distúrbios no metabolismo dos carboidratos, gordura e proteína, que resulta em defeitos na secreção ou na ação da insulina. A principal causa de morte da pessoa com diabetes tipo 2 é cardiovascular e, portanto, prevenir a doença cardiovascular implica no manejo integral de todos os fatores de risco. Síndrome metabólica. A síndrome metabólica representa um aglomerado de fatores de risco que inclui obesidade central, PA elevada, níveis elevados de glicerídeos, glicose e HDL baixo. Definição da síndrome metabólica. O paciente deve cumprir pelo menos 3 dos seguintes 5 componentes: obesidade central, perímetro da cintura, maior que 102 cm em homem e maior que 88 em mulheres, triglicerídeos elevados, maior ou igual a 150, HDL baixo, menor que 40 e menor que 50 em mulheres ou em tratamento farmacológico, aumento da tensão arterial PA sistólica maior ou igual a 130 ou PA diastólica maior ou igual a 85 ou tratamento da hipertensão previamente diagnosticado. Alteração da glicemia em jejum, glicose plasmática em jejum 110 ou diabetes tipo 2 previamente diagnosticado. Até a próxima!